Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para a nossa lição da nossa Escola Bíblica Dominical e continuamos estudando na revista da Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. E o assunto que dessa lição vai falar sobre palavras de encorajamento, né, que vem abordando aí a questão de Josué, quando assume a responsabilidade quando Moisés morre, né? E Deus recolhe Moisés, então ele passa a assumir. Ele vai fazer um paralelo aqui na nossa lição, na questão falando sobre a questão do encorajamento, né? Que muitas das vezes o medo se transforma em ansiedade e isso aí começa a adoecer o corpo, né? Além de adoecer também a própria alma, o próprio espírito. Então nós temos que ter cuidado. Mas também eu queria estar falando para você, e como falo para mim também, que nós continuamos vivendo momentos difíceis, né, pela questão da pandemia, não só pela questão da pandemia, nós atravessamos também um momento político delicado no nosso país e também questões delicadas entre os poderes, né, constituídos da nossa república. Mas a palavra de Deus diz que nós, como cristãos, nós temos a obrigação, o dever de interceder pelas autoridades constituídas, para que isso também a gente possa ter uma vida sossegada. Então não nos compete só ficar reclamando, mas nos compete também a questão da intercessão. Então eu convoco você para levantar clamor, orar pela nossa pátria, olhar para o nosso país, olhar para o nosso estado, orar pelo nosso município, né? Orar para o povo cristão também que está sendo perseguido, né? Pelo mundo e também começa essa perseguição de maneira indireta começa a chegar até nós. Então a gente pode também, né, colocar nas nossas orações o cristianismo pelo mundo, para que nós possamos levar a palavra de Deus, para que nossos irmãos em Cristo também não possam ser tolhidos do seu direito, né, de professar a sua fé em Jesus Cristo, e assim também nós. Então vamos lá. Então, como eu falei, né, a nossa lição vai falar sobre a questão enfatiza a questão de Josué quando recebe a missão de Moisés. E o autor aqui ele começa dizendo que o que fazer quando a missão é grande demais para a nossa capacidade? Moisés, o profeta que falava com Deus face a face, acabara de morrer e agora Deus faz uma convocação direta e objetiva para Josué. E Deus fala: agora, pois, você e todo este povo, prepara-te para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Então ele recebeu uma convocação e uma missão e como cumprir essa missão, né? E o texto vai dizer aqui, a narrativa, nós vamos chegar um pouquinho lá, vai falar que Josué estava ali, ele, ao lado de Moisés, né, aprendendo, e ele foi um daqueles que visitou a terra lá, né, foi espiar a terra, mas agora a sua responsabilidade não é mais como um liderado, mas agora ele é o líder, né? Cabe sobre os ombros dele o governo e a condução de milhares de pessoas, né? E ele agora tem que estar preparado, porque Deus convoca e Deus não pede, Deus determina, né? Nunca, e que ele vá à frente, né? Ele disse que agora, pois você e todo este povo, prepare-se para atravessar o Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Então, é uma ordem, Deus dá uma ordem e essa ordem teria que ser cumprida. E o autor continua aqui narrando, diz aqui, que dá para saber exatamente o que Josué estava pensando. Mas dá para imaginar o que ele via à sua frente. Um povo de alguns milhões de pessoas que acabaram de perder o seu líder e também a sua referência de comunicação com Yahvé, ou com Deus, né? Às suas costas, a terra prometida, com inúmeros inimigos, maiores e mais fortes, com cidades fortificadas e armadas até os dentes. Além de tudo isso, um rio que não pouca profundidade que precisava ser atravessado, o Rio Jordão. Me arrisco a afirmar, o autor diz que você que está lendo essa lição já teve medo, com menos certeza, me arrisco a dizer que Josué estava com medo também. Tanto é que Deus orienta que tivesse coragem. Para menos, além de todas as dificuldades que chegariam a ele substituir ninguém menos do que Moisés. E muito pior, para suceder a sua boa performance, é suceder o único profeta que viu Deus face a face, ao qual nunca houve, né?
o texto diz o seguinte, lá de Deuteronômio: e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Aí Deus vai dar outras orientações para Josué, nós vamos ver aqui ao longo da lição, que diz para que ele não se afaste, não se aparte dessa lei. Ou seja, ele conhecia os desígnios de Deus, que ele aprendeu com Moisés, e ele tinha as leis no seu coração, já tinha ali as tábuas da lei que ele conhecia. Então a sua obrigação, o seu dever, tinha que sobrepor o seu medo, a sua coragem tinha que estar à frente para cumprir os desígnios que Deus havia determinado a ele, né, a Moisés anteriormente e agora a ele, né, e como aqui o texto vai dizer, o único que conseguiu falar com Deus face a face, né? Então, quer dizer, pesava muito sobre os ombros de Josué, e como autor aqui, possivelmente Josué em algum momento, né, se sentiu medo, se sentiu acuado, se sentiu pressionado, né, a conduzir o povo, né, em tal circunstância. Até porque ele já tinha visto várias situações, né? Um povo de cabeça dura, que reclamava, que nada estava bom, né? Vendo a ação de Deus e mesmo assim ficava toda vez recalcitrando, querendo realmente se rebelar contra a autoridade de Deus na pessoa de Moisés. E aqui o autor continua dizendo, de fato que Josué tinha motivo de sobra para sentir medo, assim como eu, você também, em determinadas situações, ações que nós vamos fazer, né? Porque o medo não é aquele medo que paralisa, mas aquele medo que faz você pensar, né? Nós que somos motoristas sabemos muito disso, né? Tem aquela faixa dupla contínua que nós sabemos que na dúvida nós não podemos ultrapassar, né? Quando vem um carro de lá, então você pensa duas vezes se vai ultrapassar ou não, porque você sabe que aquele ponto realmente não pode ser ultrapassado, né? Então, isso é necessário, o medo é necessário, né, para um controle, para nos impulsionar a pensar, né, para tomar decisões sábias, não decisões impensadas. A questão do medo e a ansiedade. Segundo pesquisa realizada pela OMS, né, Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Olha a afirmação da Organização Mundial de Saúde. Conforme registra o exame publicado em junho de 2019, né, a pesquisa aponta que 18,6 milhões de brasileiros convivem com transtorno de ansiedade, diferente do medo, que é uma emoção primitiva e tem o objetivo de proteger. A ansiedade é um estado mental e corporal mais espalhado no tempo. Causa uma ameaça diluída, não o desemprego, mas a possibilidade da possibilidade do emprego. Por exemplo, sendo assim, a ansiedade é um estado que nos leva ao sofrimento precoce de um futuro incerto que pode trazer ou não um possível problema, né? Quando a tua empresa, o local que você trabalha ou que você já trabalhou, você pode ter passado por isso, né? Aquela expectativa, será que você mandando embora? Né? Você fica sofrendo por antecipação, né? Não sabe nem o que vai acontecer. Então esse é o medo muitas vezes que paralisa, né? Mas aquele medo, poxa, assim, eu não sei o que vai acontecer e a gente entregar o controle, porque Deus é que está no controle, Ele sabe, né? Todas as coisas que vão acontecer. Então a nossa expectativa, a nossa esperança precisa estar em Deus e nós precisamos lançar fora esse medo, como diz a própria palavra. O problema não existe, mas você já começa a sofrer como se existisse. Se tivesse uma conversa com Josué e perguntássemos se ele sentiu medo naquele momento, provavelmente sua resposta seria afirmativa. Afinal, Josué é gente como a gente, né? A propósito, Neemias sentiu temor quando o rei lhe perguntou sobre o seu semblante entristecido, né? Lá em Juízes no capítulo 7 vai falar isso aí, né? Ele diz assim, e o rei me disse, por que estás triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza do seu coração. O rei sabia que ele não tinha problema de saúde, né? Então, o rosto dele mostrava que alguma coisa estava acontecendo. Então, temi sobremaneira, né? Lá no capítulo, melhor dizendo, capítulo 2, versículo 2 de Neemias. Ele diz também, Gideão, né, quando seguiu as orientações de Jeová e desceu ao arraial dos inimigos, caso não estava com medo, né, eram poucos para lutar com milhares, né? Então, imagina também aquela situação que Gideão, ele sabia que Deus estava no controle, mas, né, nós somos dotados da razão humana e o homem, muitas das vezes, ele sente medo, né? Se nós vamos ver lá na questão, né, dar um saltozinho, a gente vê lá quando Pedro, todo afoito, né, queria fazer todas as coisas, naquele lá,
estava no barco e ele quis ir até Jesus e foi, e depois, quando ele se percebeu que ele estava andando sobre as águas, ele afundou, porque teve medo. Né? E muitas das vezes, essa é a circunstância, nos faz afundar porque o medo, muitas das vezes, nos paralisa ou vem tolir as nossas ações. Abraão pediu para Sara que mentisse sobre o seu relacionamento com ele, com medo dos egípcios. Né? O texto diz: será que quando os egípcios te virem, dirão que esta é a sua mulher e matar-me-ão a mim? E a ti guardarão em vida? Diz e peço que és a minha irmã, para que me vá bem por tua causa e que viva a minha alma por amor de ti. Gênesis capítulo 12, 13. Não dá agora para a gente comentar a respeito, mas a gente conhece esse texto, a gente sabe até um desenrolar, né, toda a problemática que deu quando Abraão falou essas palavras, né, e para que realmente ela mentisse a seu respeito, né, ou deixasse de falar a verdade, se podemos dizer assim, e o desenrolar não foi muito agradável no início. Depois tudo se realmente foi contornado, porque sabe que Deus está no controle, mas realmente a situação ficou difícil, né? Até a mão de Deus ia pesar sobre aqueles homens por causa de uma mentira, por causa de um medo, né? Que levou a uma situação adversa. Mas temos que entender que Deus está no controle e nós não podemos nos omitir, nem mentir, nem ficar paralisado. Diz aqui, Pedro mentiu, né? Nós conhecemos também, Pedro, a história, né? Que não, todo mundo pode te abandonar, assim, eu jamais vou te abandonar. E Jesus fala para ele, antes que o galho cante 3 vezes, você vai me negar. E nós sabemos que ele negou. E outras situações também que Pedro teve afoito e acabou fazendo o que não devia. Diz que os discípulos se dispersaram quando Jesus morreu. Fugiram. Né? Então, porque tiveram medo. Né? Provavelmente Josué também teve medo. E com certeza esse não seria o problema. O real problema era a ansiedade que Josué poderia nutrir ao antecipar os problemas vindouros. É maravilhoso saber que Deus conhece nossas imperfeições e cuida de nós. Né? Então é importante a gente frisar isso, saber que vivemos momentos adversos, com certeza vivemos momentos adversos, mas Deus conhece. A palavra fala, somente vai falar que mesmo antes de Deus ser formado, Ele já nos conhecia. Então Deus conhece todas as circunstâncias da nossa vida, conhece as circunstâncias desse mundo em que nós vivemos, conhece as circunstâncias que nós estamos passando, né? Mas a nossa posição vai ficar forte, né? Forte no sentido de permanecer firme, né? E como eu falei, e de interceder, pedir para que Deus realmente jamais venha nos abandonar, que Ele deixe o controle, né? Porque Ele possa estar à frente sempre de todas as coisas. 2. Se preocupe com o que se deve se preocupar. Né? O estoicismo, né, apresenta um princípio muito interessante. Ele diz para que você identificar aquilo que você pode controlar. Né? Era um princípio, né, que era usado desde os anos 350, mais ou menos, antes de Cristo, um princípio filosófico, né, em que realmente os homens eles achavam que aqueles que eram sábios, quando eles poderiam controlar a situação. Né? E nós sabemos que nós não podemos controlar todas as situações. Né? Isso é um engano. Tem coisas que nós podemos controlar, mas muitas coisas não estão no nosso controle. E muitas pessoas acabam sofrendo com isso, porque não conseguem controlar. Né? E pessoas naquela época, eles pensavam, filosoficamente, eles pensavam que aqueles homens que poderiam controlar, ou que aparentemente apresentavam que poderiam controlar as situações, eram pessoas sábias, eram pessoas realmente de autoconhecimento. Mas nós sabemos que, na verdade, o controle do homem é limitado, mas quem é Deus é que tem o controle de todas as coisas. Numa situação adversa, com inúmeras possibilidades de desdobramento, é exatamente normal o medo tomar conta e anteciparmos as dificuldades para o presente. Diferente de Moisés, Josué fez um estágio. Isso foi muito bom para prepará-lo, mas a consciência da realidade é um grande vetor para a preocupação. Josué sabe que o povo não era fácil, vivenciou todas as dificuldades do Egito, conhecia os perigos que estavam por vir. Né? A valentia demonstrada por Josué, em Números no capítulo 14, a citação aqui quando ele vai entrar lá na terra, que ele espia a terra, né? Que 10 vão dizer que a terra realmente era perigosa, tinha gigantes e tal, e ele volta e ele e Caleb conseguem ver que a terra realmente tinha uma boa produção, a terra produzia muito bem, e ele deu um relatório positivo. Né? Mas agora ele está vivendo outra circunstância. Agora ele, de fato, é quem está liderando o povo. Quando foi espia, muito falando ao seu respeito, mas neste momento ele é líder do povo. O contexto é diferente. De fato, a missão era maior que Josué. E Deus também sabia disso. Por isso, ele enquadra Josué e chama a sua atenção para que
realmente deveria se preocupar e em um mar de coisas que precisavam ou poderiam ser feitas, o que ele realmente deveria fazer. 2.1. Deus garante a Josué que ele fará. Né? Nos versos 1 e 2, do capítulo 1, Javé, Deus comissiona Josué e reafirma a morte de Moisés e diz que será uma missão sua agora. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Olha só o peso da responsabilidade. Moisés, servo do Senhor. Então agora está sobre os seus ombros, Josué. Né? Está sobre os meus ombros, está sobre os seus ombros agora a responsabilidade. Quando alguém está à frente, alguém diz agora é você que vai fazer essa questão, você que vai evangelizar, você que vai liderar esse grupo, você que vai estar à frente dessa situação, né? Então agora é uma responsabilidade. Uma coisa é nós estarmos no grupo, né? Sendo liderados, e outra coisa é você ser o líder. Né? Então precisamos estar dotados de toda a capacidade, de coragem, de integridade, de comunhão com Deus e muitas coisas para que a missão possa ser bem sucedida. E o texto continua dizendo aqui: E o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, e a terra que te dou e aos filhos de Israel. Responsabilidade sobre os ombros de liderar um grande povo e um povo, como eu falei, de cabeça dura. Deus demonstra para Josué qual deve ser a sua postura. No versículo 7 e 8, tão somente esforça-se e tem de muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para ser prudente que te conduzas por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Não é fazer algumas coisas. A palavra é clara, é fazer tudo quanto está escrito. Não existe meia palavra de Deus. A palavra de Deus é uma só. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, esforça-te e tem de bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. A advertência aqui no momento demandava coragem e repetia 3 vezes no versículo 9, da maior ênfase. Não fui eu que te ordenei, seja forte, seja corajoso, não se apavore e não se desanime. Em outras palavras, se tiver medo, não tem problema, apenas se dispõe a fazer o que eu mandei, ou seja, o que Deus mandou. É isso que Deus está falando com Josué e fala com cada um de nós. Não deixe o medo te paralisar ou desanimar, seja corajoso para enfrentar os problemas, inclusive seu próprio medo, porque eu já te disse que eu vou fazer. Então, quando Deus promete, a palavra diz que Deus não é homem para que minta, né? E o Filho do Homem, né? Para que realmente nós possamos acreditar nele, que o que ele prometeu, ele vai cumprir, né? Tudo o que prometeu. Deus mostra para Josué o que deveria fazer, para ter o cuidado de fazer conforme toda a lei, né? É o versículo que nós já lemos anteriormente, né? Ele diz aqui, em outras palavras, é como Deus disse: Josué, sei que você deve estar muito preocupado em como as coisas devem ser feitas e como você vai lidar em cada uma situação que aparecer, mas isso tudo é secundário. O que eu quero mesmo é que você não se perca e simplesmente, Josué, se mantenha firme naquilo que você tem certeza que é coisa certa. E não esqueça disso nunca. Nós não podemos esquecer nunca que Deus está no controle, é Senhor da história. Ele é que faz todas as coisas, Ele que abre a nossa entrada, Ele é que fecha a nossa saída, Ele que abre a porta, Ele que fecha a porta, Ele que nos manda parar, Ele é que nos manda ir, né? Ele é que nos encoraja. E nós precisamos estar ligados no Senhor para que nós possamos cumprir a nossa missão. Conclusão. Talvez você olhe para a sua vida e pense que nunca fez ou nunca fará algo tão grandioso quanto Josué. Então suas preocupações não merecem a mesma atenção. Claro que não é verdade, né? Mas a verdade é que isso não faz a menor diferença e os princípios extraídos desses pequenos versos devem fazer sentido para você e para nós, né? Assim como esse incentivo é para Josué, quando nós a missão está sobre nossos ombros, mesmo que quando a missão não está nos nossos ombros, mas como nós, às vezes, não só como nós estamos liderando, somos liderados, porque muitas vezes a nossa coragem vai encorajar o líder. Né? A nossa não desistência vai fazer com que o líder não desista. Então é importante que nós sejamos corajosos, não venhamos ficar murmurando, não ficamos aquele que puxa para trás, mas aquele que faz a coisa andar para frente. Primeiro,
O lugar de Deus tem uma missão para você, na verdade para todos. Se alguém não se vê como uma missão exclusiva, olhe para a sua família, para os seus amigos, seus colegas de trabalho, seus vizinhos, sua igreja, a necessidade das pessoas à sua volta. Há pessoas precisando de cuidado, serem evangelizadas, alimentadas, principalmente salvas. Há pessoas que estão sobre sua responsabilidade de cuidar. Agarre a sua missão. Principalmente nesse momento que nós estamos vendo, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós vemos que isso é tão evidente, né? Pessoas doentes da alma, pessoas doentes do físico, que estão precisando de uma palavra, de uma oração, de um incentivo, né? E que Deus está vai em frente, que Deus está no controle, você consegue porque Deus é contigo. A gente precisa, né, viver esse momento e viver com sabedoria e com coragem. Segundo, confia nas promessas de Deus, pois seu caráter não falha. Se não faltar tudo, não esqueça de sua fé e se agarre ao que você sabe e tem certeza. Terceiro, sentir medo é normal, é natural, e é bem que se sinta medo. O que deve ser anulado é o medo extremo ou ansiedade interminável, pois lhe farão paralisar e adoecer. Por isso, seja corajoso e aprenda a agir mesmo com o medo. Quarto, se concentre no básico, se prenda a palavra de Deus, pois ali é a direção que você deve seguir, porque fazer tudo o que ele orienta. Medite nela continuamente. Ele vai fazer aqui uma citação lá do Salmo 1, né, que diz assim: como feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita dia e de noite. É como a árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo que faz prospera. No caso dos ímpios, são como a palha e o vento que leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor prova o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios leva à destruição, né? Então ele diz aqui, né? Não se preocupe com nada que não seja a coragem que você deve ter e a vontade de Deus expressa em sua palavra. O resto você não controla. O resto é com Deus. Ou seja, o que você vê às suas mãos, você faz conforme suas forças e entrega nas mãos de Deus, que o resto ele vai fazer. Né? É a obra dele, é ele que é o Senhor da história. Né? Muitas vezes a ansiedade nos leva a errar. Então, controle a sua ansiedade, o seu medo, entrega nas mãos do Senhor e faça a sua parte, né? Aquilo que Ele colocou sobre os seus ombros, sobre os meus ombros. Para pensar e agir. 1. Você está incluído nesses 18 milhões que nós falamos lá no início, né? Que a OMS falou que 18,6 milhões de brasileiros são a faixa da população no mundo mais ansiosa, né? Então, quer dizer, caso sim, você aprendeu, o que você aprendeu com a lição, né? O que você aprendeu com Josué, né? Em meio a todo esse comando de estar na frente do povo. Você se sente tranquilo quando você está lidando com uma situação difícil, que aparentemente está fora do controle? O que você faz, né? Então, primeiro, né? Buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Então, sempre buscando a Deus para que as coisas possam se resolver. 2. No desempenho de sua missão, o que você mais precisa para levar em conta? O tamanho do desafio, as ordens daquele que os comissionou, né? Então é isso que nós precisamos, né? Então, o que você precisa fazer para que a missão seja completada, né? Não, com certeza não é o medo, né? Não é o pânico, né? Mas é a coragem de enfrentar o desafio que está sobre nossos ombros. É uma delas, né? E a busca constante de Deus. Com base na lição, o que você considera como indispensável o cumprimento da sua missão dada por Deus? Como eu falei aqui, né? A coragem, o desprendimento, não perder o controle, saber que Deus é Senhor da história, né? Que por Ele e para Ele são todas as coisas, que nós aqui somos ferramentas para ser usado por Ele, que a missão não é nossa, a missão é de Deus e muitas outras coisas. E o quarto, se concentrar no essencial, isso não é perder o foco da missão. É fundamental para não deixar os fatores outros nos desanimarem. Você concorda? Então, quer dizer, não podemos, né? A palavra de Deus fala que aquele que põe a mão no arado não pode mais olhar atrás. Então, se você ficar olhando para a direita ou para a esquerda, você está arriscado você perder o foco, você errar. E o propósito que Deus tem para você cumprir
que tem para mim cumprir, ele pode não se cumprir. Por quê? Porque às vezes nós olhamos para a direita e para a esquerda, ou seja, para as circunstâncias, está difícil, eu não posso, eu não consigo, né? Mas esquece que aquele que realmente, a palavra fala que ele não coloca sobre nós aquilo que nós não podemos, não dá aprovação nenhuma, não dá nada que coloca sobre nós aquilo que nós não podemos resolver, né? A gente fica imaginando lá quando Jesus escolheu aqueles discípulos, pessoas aparentemente uns indoutos, incultos, que não tinham nada a ver com o evangelho e foram sendo arrebanhados, foram acreditando e foram ficando preparados. E eles cumpriram a sua missão e delegaram a sua missão a outros, ou 70, mais outros e mais outros, e chegou até as nossas mãos hoje, e nós também precisamos cumprir a missão, né, a contento, para que realmente a palavra de Deus possa se espalhar por esse mundo de dores e de dificuldades. Então, lembre-se, estamos vivendo um momento difícil, como eu falei, momentos difíceis na área da saúde, na área realmente, na área da política, na área da justiça, em muitas áreas que nós estamos vivendo. Mas vamos orar pelas autoridades constituídas, né? Não tenhamos medo, mas possamos ser encorajados para fazer aquilo que Deus quer de cada um de nós, né? Essa lição 9 foi escrita pelo pastor Marcos Lopes, né, da PIB Vilar Formoso. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa ter realmente um dia abençoado, agraciado por Deus, e acreditar que Deus está no controle, né? E não te mandei eu, esforça e tende bom ânimo. Amém.